Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de junho, são 13 horas, né? 1 hora da tarde. E hoje a gente vai fazer a nossa entrevista aqui no nosso projeto A Professora Quer Saber, em horário diferente. Geralmente a gente faz às 5 horas, né? Mas alguns convidados têm uma limitação de horário e a gente vai se adequando. O que é importante é a gente estar aqui sempre fazendo essa recepção gostosa com as pessoas, que tem muito a acrescentar, e o nosso convidado já está chegando. Vamos recebê-lo com todo carinho, porque é uma pessoa muito querida, tem muito a nos dizer nesse momento conturbado que o mundo se deparou de repente, né? Olá! Olá, como vai, doutora? Tudo bem, doutor? Como é que você está? Como é que está esse Tô- mundo aí do Rio de Janeiro, do lado de lá, que eu estou do lado de cá? Em casa, de quarentena, já há quase 90 dias, saindo só para o estritamente necessário. Mas eu queria te agradecer o convite para poder contribuir com a professora, essa professora ótima que está sempre produzindo, quer dizer, não para, né? Eu é que te agradeço, porque, assim, em nome do projeto, que agora é um projeto da universidade, né, um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que a gente teve a aprovação do projeto, a gente apresentou, temos até uma bolsista, né, que é uma aluna que começou a trabalhar com a gente, e vai ser muito bacana para ela, a Vitória, daqui a pouco ela deve estar aí. Isso. E, assim, é um projeto que está ganhando mais força, né, e nós já entrevistamos 45 pessoas. Vai ser o Aham. número 45, né, mas, Eu sobretudo, cheguei a acompanhar algumas outras entrevistas tuas também, ótimas. Acho que você está prestando um trabalho assim que vai ajudar muita gente mesmo. Né? sobretudo porque a gente ficou muito enclausurado de repente, né? Não foi um segmento social, foi a sociedade inteira, né? E de repente, assim, foi tirado tudo da gente. A oportunidade, porque uma coisa é a gente falar, hoje eu não vou sair não, não vou no shopping, não vou desmarcar o médico, mas outra coisa é você falar, nem se eu quisesse, o mundo lá fora não está funcionando, né? E é por Exatamente. isso que a gente quer uma palavra como a sua, que é uma pessoa completamente focada no trabalho desse psicológico das pessoas, e fiquei muito grata de você ter participado, aceitado Eu que te participar. agradeço. Gente, doutor Luiz Carlos, o medo é Freud que É fala? Freud, exato. O medo Freud. Então, tô falando sério. Ele é um especialista em lidar com essas questões, né? Porque é psiquiatra, né? A psiquiatria é medicina, né? Ao contrário do que as pessoas às vezes falam, não, foi do psicólogo. O psicólogo é um ramo maravilhoso também, mas não é uma cadeira, não é uma especialização da medicina, exatamente. Psiquiatria, ele é médico e ele lida com todas essas questões relacionadas à nossa cabecinha, né? Como é que a Isso. gente enfrenta o mundo. E ele faz atendimento clínico, porque ele é um psicoterapeuta, né? Atende aqui no Rio de Janeiro, é uma pessoa de muita escola, e ele vai falar para a gente hoje essas questões que nós consideramos sérias e de alguma forma a gente pode tentar ajudar. Então, eu vou começar, doutor, te perguntando, né, o que tem sido mais recorrente nesse período, assim, em termos de queixas dos pacientes. Certo. Eu acho que só mais a nível de introdução, doutora, é, a tônica da nossa vida, do ser humano, é o medo, né? A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e só sabe que no final aquilo que é inevitável, que é a morte, vai acontecer. Nesse momento de pandemia, o que a gente está vivendo é uma exacerbação do medo. Quer dizer, e essa exacerbação do medo, muitas vezes, ela leva a situações de pânico. Então, as pessoas têm vivido muito em torno de um medo, de um pânico. No início, Verdade. logo que a pandemia se iniciou, tivemos assim um período de euforia, onde todo mundo saiu para fazer muitas compras, todo mundo queria ir para a farmácia, todo mundo queria fazer uma reserva de alimentos dentro de casa, e as pessoas meio perdidas no meio desse tipo de situação. Tá? A partir daí, começou a surgir situações de pânico, onde as pessoas começaram a ter muito medo da morte dos seus entes queridos. Então, basicamente,
a temática tem girado em torno dessa situação mais assim de pânico. Já no terceiro mês de pandemia, o que se tem vivido muito é uma coisa de depressão, de angústia, de uma expectativa de quando tudo isso vai acabar, quer dizer, mas a tônica mesmo tem sido mais a coisa do medo, tá? Do medo do que essa doença pode significar. O ser humano, ele é assim, ou ele pensa demais em alguma coisa, ou ele evita pensar, né? Exato. Não sei, né? E Exatamente. assim, em alguns momentos a gente é confrontado a ter que pensar, né? Principalmente quando a gente está só com a gente, ou então com um círculo muito fechado, porque muitas pessoas nos distraem, né? Exatamente. E então, assim, essa finitude é algo que mexe muito com a cabeça do ser humano, de um modo geral, porque todo mundo queria ficar para a semente, né? A gente. Exatamente. E, A gente costuma dizer que esse não pensar em psicanálise, a gente costuma chamar de uma certa negação, né? Que é uma defesa que o psiquismo utiliza para poder se defender daquilo que é uma ameaça, só que a negação é uma defesa um pouco perigosa, porque a negação entra muito em contato com os cuidados, com os medos. O ideal seria se a gente conseguisse achar um ponto de equilíbrio entre o medo e a negação, que seria a gente poder se defender, se proteger, mas dentro de uns limites da racionalidade mesmo. Tá? Doutora, se o entendi. telefone der umas interrompidas, é porque eu tenho recebido 40 ligações por dia por sua culpa. Porque depois que eu me aposentei, todo mundo me liga querendo me oferecer um empréstimo. Não, mas então é uma culpa boa, né? É uma culpa boa, é uma culpa ótima. Né? Não, eu fico feliz com isso. É. Essa sua procura, até nesse momento, ela acredito que ela tenha aumentado. E se aumentou mais nos homens, mais nas mulheres? Como é que é o perfil assim desse paciente que te chega nesse momento? Ele é diferenciado? A gente tem assim eu acho que uma divisão, quer dizer, a gente se divide em três classes, né? A classe dos adolescentes, que eu acho que são os que mais negam, que geralmente procuram muito mais por uma resposta objetiva, por uma situação de momento, e que pouco dão continuidade ao tratamento, até porque eles têm assim uma noção de que ou não vão pegar, ou se pegar, vai dar tudo certo. E que, em parte, até faz um certo sentido. Tá? A gente tem os adultos jovens, que são as pessoas que, de repente, estão trabalhando muito dentro de casa. Eles reclamam muito que estão trabalhando mais dentro de casa do que quando estavam dentro do escritório, mas muito exato, exatamente. Muitos também gostando dessa situação, porque conseguem ter uma qualidade de vida melhor dentro de casa, a nível de se alimentar, de poder dormir melhor. E a gente tem o terceiro grupo, que é o pessoal da faixa mais do grupo de risco, que é o pessoal que apresenta um medo muito maior e que é o pessoal que são as pessoas que, de repente, têm muito medo de sair na rua e que ficam sem saber quando é que elas vão conseguir voltar a ter uma vida normal. Né? Esse terceiro grupo é um grupo muito interessante, porque é um grupo de pessoas de mais idade que eles têm uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Então, os atendimentos para eles são muito difíceis, à medida de que eles ficam perguntando se o terapeuta continua ali, muitos não conseguem acessar a câmera para poder falar, e esses têm uma expectativa grande, apesar do medo, de voltar a ter um atendimento presencial. Mas a procura tem sido muito... Ela aumentou, sem sombra de dúvida. Durante os 2 primeiros meses, o que se falava muito era a respeito da pandemia, do medo. De um mês para cá, as pessoas estão começando a voltar a falar de novo sobre suas questões pessoais, seus conflitos afetivos, a solidão de quem está só, o distanciamento de quem tem familiares que não pode ver. Mas são esses 3 grupos, mais ou menos, que se subdividem. Né?
Não se Entendi. tem assim. As mulheres têm mais facilidade de buscar ajuda do que os homens. Os homens Sempre, geralmente né? buscam ajuda quando a coisa já está num limite. E as preocupações masculinas giram muito mais em torno das situações financeiras do que dos conflitos pessoais. Tá? Ah. Essa questão do homem só buscar ajuda não é só nessa área, né? Ligada à psiquiatria, a qualquer tipo de atendimento desse suporte. É qualquer área médica, né? Ele só vai quando não tem jeito mesmo, tá doendo, né? Aquela coisa que a gente fica, vai no médico, eu marquei exame para vocês. Então você vai comigo, a gente ainda tem que ir junto, né? Às vezes, né? Porque senão nem vai, né? O homem tem um pouco disso. Eles costumam ter Talvez um. esteja ligado àquela questão de ser o provedor, e o provedor é sempre o mais forte, aquele que não que é a última a cair, né? Num combate, né? Isso. Tem uma questão com a masculinidade como se não pudesse fraquejar. Então, geralmente são levados pelas esposas, pelas namoradas, pelas mães. As mulheres sempre dando um jeitinho de facilitar a busca de uma ajuda masculina. Né? Mas eu acho que é uma coisa muito cultural também, de que o homem não pode fraquejar. E isso dificulta muito a busca de uma ajuda. As mulheres já têm uma facilidade muito grande dessa busca. A mulher, eu acho que até nessa parte é um pouco até mais complicado, porque a mulher acho que a gente tem que mandar parar de falar, né? O homem a gente tem que puxar por ele, né? Porque parece que certas questões, isso já está muito introjetado no mundo masculino, que o homem tem que obrigação de resolver por si mesmo, né? Se ele não consegue é, se resolver sozinho, aí ele já enfrenta a própria crise de o que está acontecendo comigo, né? Era para eu dar conta, né? O homem tem um pouco disso. E é interessante porque tem uma brincadeira que é real, que eu costumo colocar, que é o seguinte: quando eu atendo um homem e ele me assina um cheque no final de uma consulta, ele, se falar comigo, ele erra o cheque. Se eu atendo uma mulher que assina um cheque no final de uma consulta, ela conversa comigo e ela jamais vai errar um cheque. Mas a mulher tem essa capacidade de Em fazer 10 diversos coisas ao mesmo focos diferentes ao mesmo tempo. E o homem, quando foca, ele foca numa coisa só. E isso dificulta ele tempo. poder diversificar a vida mental, a vida afetiva. E geralmente o foco masculino é direcionado para o trabalho. Tá? As mulheres têm essa capacidade de pensar em diversas coisas ao mesmo tempo. Eu costumo ouvir assim, mas você já mudou de assunto, você já está falando de outra coisa, né? Que a gente mistura todos os assuntos. Assim, se eu Isso. conversar com uma mulher perto de um homem, eles não entendem nada porque eles falam que a gente tramita nos assuntos assim, os assuntos não terminam. E para começar outro, né? Os assuntos se sobrepõem e a gente vai convivendo com os assuntos. Mas você falou aí de mulher, homem, adolescente, então o seu atendimento inclui todas as faixas etárias ou você tem um perfil diferenciado? Eu não atendo criança. Eu fiz formação em psicanálise, fiz formação em terapia de família e de casal. Então, eu atendo adolescente de uma faixa etária de 13 anos para cima, adultos e pessoas de idade. Para poder atender criança, é necessário ter uma estrutura dentro do consultório que já modifica muito. Você tem que ter brinquedos, jogos, se puder ter areia, água também, para que crianças pequenas possam brincar. Então, eu não atendo a criança, eu atendo mais a partir da adolescência em diante. Né? Entendi. A gente, você falou que assim, é como tivesse como se a pandemia tivesse trazido os problemas em escala, né? No primeiro momento aquele susto, no segundo momento aquele medo, e agora eu começo a me entender dentro dessa solidão, dentro desse mundo parado, e já começo a perceber que então não tem jeito, então tem que continuar vivendo. Então agora eu posso falar de mim de novo, né? Exatamente. Porque Isso. E, sem dúvida nenhuma, como tudo na vida, trouxe alguns benefícios também. Né? As pessoas poder conviver mais com seus filhos, as pessoas poder aprender a cozinhar, as pessoas poder ter uma qualidade de vida a nível alimentar melhor. Quer dizer, eu acho que poder experimentar ficar mais tempo dentro de casa, que é uma coisa rara hoje em dia para as pessoas que trabalham fora, quer dizer,
Então, eu acho que isso traz também uma solidariedade muito grande que as pessoas têm tido, pessoas que Sim. antes não se comunicavam. Eu tenho ouvido muito falar de lembranças que as pessoas têm trazido de épocas da juventude, de épocas da infância, de músicas, vontade de rever velhos amigos. É como se as emoções estivessem muito mais afloradas também. Então, isso é uma característica que eu acho bastante positiva em relação a esse efeito colateral que essa pandemia tem nos trazido. Tá? Eu tenho percebido isso, que até aquelas pessoas assim que viviam queixosas dos seus grupos familiares, e agora a ausência, né, desses grupos fez a pessoa perceber que, nossa, eu não dava valor a uma coisa que aquela convivência me trazia. Então, acho que a gente ganhou uma nova régua, né? Para medir o que, que a gente tem que dar valor ou não. E nesse aspecto eu concordo plenamente. A gente ganhou saberes, a gente ganhou em convivência. Agora, é claro, né, que tudo é contemporização, né? Se a gente não contemporizar com o outro, não tem jeito, né? Em pandemia ou sem, né? Exatamente. É. E surgiu também essas lives, né, que têm sido muito produtivas, as pessoas têm aprendido muito, tem sido uma forma de poder adquirir conhecimento, não só sobre o que está acontecendo agora, também sobre diversas áreas, o avanço que toda a tecnologia tem tido. Quer dizer, é interessante a gente poder observar essa mudança que o mundo está podendo vivenciar nesse momento também. Não só negativa, como positiva. É claro que a gente está muito mais sob o efeito do negativo, porque a gente vive uma ameaça permanente. Né? Mas tem uma série de efeitos colaterais muito positivos também. Olha, doutora, a gente está aqui com várias pessoas. Vou tentar dizer aqui algumas, ó, Maria de Fátima, Renato, Elaine, outro Renato, deixa eu ver, Naura, José Naura, porque algumas pessoas o nome é diferente no endereço, né? Lugueiros, Kátia, Isa dos Santos, essa Kátia Doura Veloso está se comunicando muito aqui com a gente, Marina, Vitória, Sônia, Leandro, nossa, tem bastante gente aqui, Banda Urca, Monique, nutricionista, Marcelo, tem muita gente participando. É claro que, como esse espaço virtual está disputado, às vezes a pessoa não tem como ficar todo o tempo, né? Eu sempre falo com as Exato. pessoas, elas vêm se desculpar comigo, olha, eu não pude assistir tudo. Eu falo, gente, você passou por lá, já está ótimo. Não, e é muito gostoso poder compartilhar com as pessoas também tudo isso. Né? Acho que seria muito interessante se elas também pudessem participar. Né? Sim, se elas quiserem perguntar alguma coisa, gente, pode colocar aí que a gente, na medida do possível, tenta transmitir. As pessoas estão falando aqui também que elas estão começando a se dar conta dessas lembranças, né, os momentos da infância, né? Eu acho que muita gente aproveitou para arrumar a casa e se deparou com fotos antigas, com discos, com LPs, né? Então, eu acho que tem gente descobrindo roupa que não usava mais, e eu acho que isso está mexendo até um pouco com esse interior da gente que estava guardadinho lá, né? E a gente E não que a tinha. tendência de todos nós à medida que o tempo passa, é viver uma certa frieza, né? Se anestesiar mais para as tarefas do dia a dia. Acho que nesse momento as emoções têm aflorado muito, com as lembranças, com as saudades, com momentos da vida que tiveram um significado muito importante. Acho que a gente está conseguindo dar uma descongelada também com tudo isso que Isso. está acontecendo. Tá? Olha, o Renato está pedindo aqui para, se você puder, falar um pouco sobre a ansiedade dessa Tá? época. Exato. A ansiedade é um resultado do nosso sistema de alerta. Né? Toda vez que a gente vive uma certa ameaça, nosso psiquismo ele cria uma defesa que é como se fosse a febre, que é a ansiedade. A febre quando se tem uma doença orgânica e a ansiedade quando a gente está sob uma ameaça psíquica. Ansiedade é para nos manter o tempo todo em alerta.
Uma dose pequena de ansiedade, ela chega a ser até saudável, porque é o que faz com que a gente se proteja, é o que faz com que a gente se defenda, que a gente descontamine os alimentos. Uma dose excessiva de ansiedade, isso já é um sinal de que o nosso sistema de alerta ele está começando a passar de um determinado limite. Uhum. Acho que a forma de poder lidar com a ansiedade, desde que as pessoas tenham uma certa possibilidade, é poder fazer exercício, é poder tentar se distrair com algum jogo ou com o poder cozinhar. No caso dessa ansiedade, ultrapassar um limite que não está se podendo dar conta, hoje a gente tem uma gama de medicamentos também que a gente pode utilizar como recursos para poder debelar essa ansiedade. O Conselho Regional de Medicina, ele criou uma situação em que nós, médicos, estamos podendo medicar pela internet através de uma assinatura digital. Então, isso facilita por demais a vida do paciente, porque ele não tem que ir buscar o remédio, ele não tem que ir ao consultório, ele recebe um SMS que facilita ele poder receber esse medicamento e que, em determinados casos, pode servir de grande ajuda. A gente procura o máximo possível evitar de tomar remédio, mas, em muitas situações, pessoas têm uma sensibilidade maior e aí é necessário a gente poder utilizar desses recursos. Tá? Não sei se eu consegui satisfazer a pergunta do Renato. Muito sim. Porque a gente, nesse momento, a gente começou a perceber assim, que a gente se afastou, né, daquela parte ambulatorial da vida, né? Aqueles exames que a gente pôde adiar, as consultas que podiam ser adiadas, mas em alguns aspectos, e principalmente no que se relaciona à psiquiatria, existem alguns medicamentos que eles são verdadeiro suporte para algumas pessoas. E são receitas controladas, né? Esse passo foi muito importante, né? Para poder continuar o tratamento de forma adequada, né, doutor? Até porque haviam pessoas que já tomavam remédios de muito tempo e que não tinham condição de poder parar com. E são pessoas de mais idade, que não conseguem se locomover, sair de casa. Quer dizer, isso é um outro problema, né? Muitas pessoas tendo uma necessidade muito grande de permanecer com os cuidadores e, ao mesmo tempo, os cuidadores eles também têm toda uma facilidade de poder transmitir, porque são pessoas que vão à rua, são pessoas que vão em casa e que não têm realmente outra alternativa a não ser essa, porque se necessita ter esse contato para que se possa ter o cuidado. Tem uma outra coisa muito interessante também, doutora, que é o seguinte: existe uma das características das neuroses de defesa, que são as neuroses obsessivas compulsivas, né? E que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem tido uma exacerbação disso muito grande, porque nós estamos tendo uma necessidade de limpar as coisas de uma maneira altamente obsessiva. Para quem já tem esse tipo de sintoma, isso passa a ser alguma coisa de um aumento radical. Por quê? Passa-se, potencializa, limpa-se né? com álcool, limpa-se com aquilo. E pessoas que já tinham essa característica passaram a ter essa característica de uma forma muito mais elevada. E quem não tinha essa característica está começando a ter que assumi-la, né? Porque recebe-se compra, lava-se isso, lava-se aquilo, coloca-se máscara, coloca-se luva. É provável que mesmo depois que tudo isso termine, que essa sintomatologia para muitas pessoas ainda continue. A gente ganhou esse plus, né? Tudo parece que está nos assombrando, que está sujo, né? A gente ficou com esse fantasma, né? Encostado aqui, que é coisa. Será que eu lavei o suficiente? Será que eu limpei o suficiente? Será que foi, né? O que precisa para me proteger? Estão perguntando aqui, doutor, sobre a meditação e como lidar com a solidão. Certo. A gente resolveu se espremer hoje, né? Eu sempre falo assim, vou fazer 4 perguntas, fica tranquilo. Só que aí vem o doutor Luiz Carlos, a gente espreme e ele pergunta tudo. Não, com muito prazer. Olha, sobre a meditação, o que acontece? O nosso cérebro, quando a gente submete a um eletrocefalograma, ele produz onda alfa, beta e teta. As ondas alfa são as ondas que são as ondas padrões, as ondas de repouso. As ondas beta são as ondas da ansiedade, são as ondas da agitação. E as ondas teta são ondas que já têm todo um significado patológico muito mais complicado.
Uhum. Se a gente colocar um eletroencefalograma no cérebro de qualquer pessoa que medite, nós vamos ter sempre ondas alfa, o que é uma prova até científica do bem que a meditação causa nas pessoas que meditam. Quer dizer, realmente se consegue levar o cérebro para uma situação alfa, onde a meditação é de um benefício enorme, inclusive para a ansiedade também, que foi a pergunta do Renato. Tá? A questão da solidão, essa já é uma situação um pouco mais complicada, porque hoje em dia a gente tem o telefone, a gente tem a videoconferência, tem esse tipo de recurso, mas estar só, nesse momento, na maioria das vezes, são as pessoas que têm mais me procurado. Até para poder ter um interlocutor, para poder ser escutada, para poder conversar, porque não se tem muito como se ter uma alternativa para esse tipo de situação, que são as pessoas que estão sendo obrigadas a ter que morar sozinhas. Né? Agora, muito... Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia dizer que muitas das pessoas que hoje estão só já estavam anteriormente também. Quer dizer, já eram pessoas que tinham esse costume de morar só e que já tinham um certo hábito de viver dessa maneira. O que elas sentem é um desamparo muito grande, porque recebiam visitas de netos, de filhos, e que hoje tudo isso é feito monitorado pelo telefone. E eu não ia porque eu não queria. Eu não estava com porque eu não queria. Agora eu não, porque eu não posso, né? Não posso. E ninguém pode vir até mim porque não pode. Esse limitador também, essa proibição é ruim, né? A gente fica meio, né, se sentindo assim, refém da sociedade enclausurada, né? Uma sociedade, cada um no seu cantinho, né? A gente não tem mais esse lado social que a gente às vezes quer desfazer dele. Não, eu não quero. Me chamaram para festa, mas eu não quero. Né? E agora que falta faz uma festa, né? É verdade. E esse hábito que nós temos de se abraçar, de beijar, de poder se tocar, que é uma coisa que daqui para frente vai viver algumas alterações por um tempo bastante significativo. Né? É interessante que as pessoas falam assim que o mundo vai mudar, que muita coisa vai mudar, e eu acho que, sem sombra de dúvida, isso realmente vai acontecer. Mas tem um detalhe interessante, que é o seguinte, que na China, quando abriu uma loja, quando voltou a abrir as lojas da Louis Vuitton, essas lojas, a quantidade de gente comprando era uma coisa absurda. Então, Freud já costumava dizer que a vida é um eterno repetir. E o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade de sair de um módulo padrão para poder adquirir um outro padrão de comportamento. Né? Acho que muitos velhos hábitos ainda vão permanecer, apesar de todo esse ensinamento que a gente está tendo. Eu tive já informação, assim, amigas, né, eu não resisti, eu comprei pelo correio, porque eu estava sem comprar há muito tempo e isso eu estava nervosa, sabe, porque o comprar se tornou um hábito tão rotineiro na vida da gente, né, independente da necessidade ou não, mas a gente aquela coisa, né, quem é que não vai à rua e não volta com uma sacolinha, né? É uma fruta, da fruta ao chocolate, a necessidade efetiva ou não, mas você volta com alguma coisa, né? Quem tem netinho, então, volta sempre com a desculpa do brinquedo, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você tem feito atendimento sempre pelo telefone? Eu tenho feito atendimento direto pelo telefone, atendo algumas pessoas pela câmera, outras preferem só através da voz, preferem ficar à vontade dentro de casa. E isso já há uns 3 meses tenho atendido não só os meus pacientes antigos, que eu já vinha atendendo, como também pacientes que têm me procurado. Eu não acreditava até que ia ter muita procura, não, porque a gente ficando em isolamento, mas é impressionante a quantidade de gente que tem procurado, porque tem tido mesmo necessidade. Eu acho que mais até de poder conversar também. Tá? Agora, a respeito dessa coisa de comprar, que você estava se referindo, isso é uma coisa também bastante interessante, porque o comprar é uma espécie de compensação para que a gente possa ter um ganho quando se está vivendo muita frustração. E esse momento é um momento de muita frustração. Não se pode sair,
não se pode ver as pessoas. Então, muito dessas compras que estão sendo feitas online, até por coisas que não vão ser usadas, é uma tentativa de compensar a frustração e trazer algum tipo de recompensa. Né? Então, as pessoas utilizam muito isso como uma forma de se autocompensar. Eu ia te perguntar quando é que é o momento certo que a gente tem que sentir em nós que a gente precisa buscar uma ajuda qualificada como a sua. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque geralmente assim, um padrão que acontece comigo é o seguinte: as pessoas me indicam um paciente e dizem assim, olha, Luiz, o fulano vai te ligar. Eu já sei que vai levar uns 2 meses até que o fulano me ligue. Porque a pessoa fica tentando elaborar, será que eu vou, será que eu não vou? Mas olha, eu sempre resolvi tudo meu sozinho. Será que não é uma fraqueza eu ter que procurar alguém que me ajude? Esse é um desenrolar quase que padrão. Dificilmente, assim, vão me ligar e me ligam no dia seguinte. Isso vai levar um tempo bastante significativo. Eu acho que há uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Tristeza é aquilo que a gente sente 1, 2 dias e no terceiro dia a gente volta a ficar bem. Depressão é quando a gente fica triste o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia, e aí essa é a hora de procurar uma ajuda, porque aí a gente já está entrando num caminho de depressão. Então, acho que é muito importante poder diferenciar o que é tristeza e depressão, mesmo que se sinta uma tristeza durante uns 3, 4 dias, depois se volte ao normal, mas uma tristeza recorrente é um caminho também para uma situação mais depressiva. Né? As pessoas procuram muito por conflitos afetivos, separações, perdas, dificuldades de trabalho, dificuldades de relacionamento. Eu acho que a gente tem um instinto que dá um certo sinal de que aquilo está se prolongando mais do que deveria se prolongar. E aí eu acho que é a hora de poder procurar uma ajuda. Entendi. Além daquele sentimento que sempre fala conosco, né, de que a gente tem aquele fiel da balança que a gente fala assim, eu não estou bem não, né, eu acho que eu estou precisando de alguém para falar, né, e alguém que possa dar para a gente, não as respostas prontas, né, mas a possibilidade da gente se entender dentro das nossas próprias dúvidas, né? Porque às vezes você não vai nem sanar suas questões, né? Mas você vai aprender a conviver com elas, né? Porque às vezes as nossas questões elas estão muito relacionadas ao nosso meio. Às vezes o meio não vai mudar, você vai ter que aprender a lidar com ele, né? Eu costumo comparar muito a terapia como uma espécie de uma academia de ginástica mental, né? A gente, mesmo estando muitas vezes com o corpo relativamente bem, a gente se exercita, faz uma ginástica, faz uma esteira. A terapia é uma forma de a gente poder exercitar a nossa mente. Né? O quanto que a gente pode evitar de repetir coisas que a gente repete e que não dão certo, tentando fazer diferente. Né? Mas há uma tendência do nosso psiquismo a repetir sempre coisas da mesma maneira, mesmo que muitas vezes elas não funcionem. Então, é importante a gente poder ter esse exercício mental como a gente tem um exercício físico também. Tá? Olha, aqui a hora voa, nós já estamos com 33 minutos, eu te explorei muito. Estão dizendo para mim estão dizendo aqui que o problema é que os maridos precisam ir trabalhar. Eu acho que tem... É aquilo, né? A rotina mudou e muita gente perdeu, mas nós também ganhamos muita coisa, né? Nós perdemos e ganhamos, né? O tempo inteiro. Saber dar o peso certo do lado da balança é que é a grande questão, né? E quando a gente não consegue distribuir esse peso sozinho, a gente tem pessoas como o doutor Luiz aí para dar esse help para a gente, que ele está aí. E só para a gente finalizar, eu vou te passar a palavra, até porque eu sei que o seu tempo é ouro e deve ter um monte de clientes falando, larga ele que eu preciso falar com ele. Não, olha, está sendo um prazer, um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. Então, para a gente finalizar, eu vou te passar a palavra, mas antes eu já quero te agradecer demais e dizer que eu
sempre tenho muito prazer em estar aqui, sabe? Sempre aprendo muito com todas as possibilidades que já passaram por aqui, seja um magistrado, um servidor, um estudante. Outro dia entrevistei um estudante, um estagiário, sabe? Que alegria, sabe? Falar com ele, meu aluno, né? Poder falar com as pessoas, e, sobretudo, ver as pessoas. Esse face-to-face aqui, nossa, que bacana, né? Mas é tão bom também quando a gente aprende muito, como eu aprendi hoje. Então, eu quero te agradecer demais a sua generosidade. Sei que o seu tempo é raro, é nobre, e ele não deixou de ajudar mas ele ajudou a vários nesse momento que passou aqui com a gente. Então, passo a palavra para você, para como a gente diz no direito, no tribunal de júri, para as suas alegações finais. Isso. Eu acho que, assim como uma alegação final, o que eu gostaria de dizer é que o nosso psiquismo, ele pode ser o nosso melhor amigo, como ele pode ser o nosso maior inimigo. Tá? Então, é fundamental que a gente consiga parar, pensar, tentar dimensionar de uma maneira mais real o tamanho que aquilo que a gente imagina ou que aquilo que a gente fantasia pode ter, para que a gente possa alcançar uma situação de equilíbrio, né? Quando a gente pega alguém para atender que é muito compulsivo, o que a gente faz é trazer para um patamar um pouco menos acelerado. Quando a gente pega alguém que é uma pessoa muito calma, a gente tenta levar para um patamar um pouco mais acelerado. O terapeuta nada mais é do que alguém que tenta ajudar as pessoas a conseguir alcançar uma situação de equilíbrio. Então, poder conversar com o seu próprio psiquismo, poder tentar se acalmar, poder tentar dimensionar que as coisas realmente não precisam ter o tamanho que elas têm, elas podem se aproximar de um tamanho mais real. Eu acho que isso é quase como se poder fazer uma autoterapia também. Tá? É poder ler bastante, é poder se exercitar. Eu acho que é poder saborear essa vida, né? A gente nunca sabe quando alguma coisa assim como essa vai nos acontecer. Então, poder tirar da vida o máximo de positivo que se possa tirar. E a fórmula, talvez, de se poder fazer isso é não ficar pensando lá atrás, nem lá na frente. É pensar no que a gente está vivendo aqui e agora. Tá? Nossa, que bacana, né? Poder lembrar que o nosso presente é um presente, né? É um dia para se viver, né? Doutor, muito obrigada. Todo mundo está perguntando. Agradeço a todo mundo que teve a paciência de me assistir. O pessoal E falando agradeço demais a você, viu? E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Não, eu que agradeço. O pessoal está falando aqui que se sentiu consultada aqui hoje. Olha só, gente, olha o brinde que foi, né? O plus. E estão perguntando se vai ficar salva. Eu só salvo a live quando a pessoa me autoriza. Você me autoriza a salvar? Pode salvar com muito prazer. Tá, pode colocar no YouTube? No canal? Pode colocar, exatamente. Então, gente, vai ficar salva, tá? Depois eu mando o link para o doutor Luiz também, vou mandar para a Vitória para algumas pessoas, aí a gente vai espalhando. Quem quiser consultar, vai lá no YouTube e assiste novamente esse bate-papo, que foi, muito gostoso. Doutor, volte quando quiser, tá bom? Tá. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.